Olá pessoal, então aqui é o professor Eduardo Castro e nós vamos a uma questãozinha que ela é bastante complicada, tá? Ela é bastante difícil, então ela vai exigir bastante atenção da gente, tá? Ela começa assim: uma lâmpada X de 20 watts e 120 volts está associada em série com outra lâmpada Y de 100 watts e 120 volts. Bom, então eu vou parar por aqui, tá? Paramos aqui. Por quê? Porque eu gostaria de olhar para cada uma dessas lâmpadas separadamente. Primeiro, olhamos para a lâmpada X, porque a lâmpada X, ela é um resistor, tá? Ela está aqui, então vou fazer o mesmo desenho que está ali. Aqui está a lâmpada X, ok? Se ela estivesse ligada sozinha em uma bateria que oferece 120 volts, ela com certeza iria brilhar com uma potência de 20 watts, né? Aí ela teria uma potência de 20 watts. Mas notem que esta potência de 20 watts, ela depende destes 120 volts. Como qualquer lâmpada, se eu pego uma lâmpada, por exemplo, esta lâmpada aqui, de 20 watts, e ligo ela em 220 volts, ela vai queimar, né? Ela vai queimar. E se eu ligo ela em menos de 220 volts, ela brilha menos. Bom, o que significa brilhar menos? Ter uma potência menor. Brilha mais, potência maior. Brilha menos, potência menor. Ok? Bom, então repare que este brilho da lâmpada X de 20 watts, né, essa potência de 20 watts, ela depende dos 120 volts. Da mesma forma que Y possui 100 watts de potência se ligada sozinha em 120 volts. Tá legal? Bom, seguindo. Conforme ilustra a figura, deixa eu separar isso aqui. Pronto. Conforme ilustra a figura, esta associação está ligada a uma tomada de 120 volts, conforme ilustra a figura. Então agora, repare que nós temos as duas lâmpadas ligadas em 120. Então eu vou utilizar a regra dos pontinhos para te mostrar uma coisa. Olha só. Se este aqui é o ponto A, seguimos com o ponto A, ponto A, ponto A, ponto A. Que ponto é este aqui? Este ainda é o ponto A. Ponto A, ponto A, ponto A, esbarramos na lâmpada, trocamos o ponto. Ponto B. E aí vai, ponto B, ponto B, ponto B. Ponto B. Eu poderia ter colocado ele ali, não tem problema nenhum. Segue, ponto B, ponto B, ponto B, ponto B. Troca o ponto, ponto C. E aí, ponto C, ponto C, ponto C, este é o ponto C. Que persiste até terminarmos lá o circuito, ok? Então, observe o que está escrito aqui, ó. Aqui. Lá em cima, nós determinamos que a diferença de potencial entre os pontos A e C vale 120. Pergunto: está a lâmpada X entre os pontos A e C? Não. Ela está entre os pontos A e B. Ou seja, a diferença de potencial AB ela é menor do que 120 volts. Então a lâmpada X não está recebendo 120. Portanto, ela não possui esta potência. Essa é a questão, ok? E repare como a lâmpada Y ela está entre os pontos B e C. Ou seja, a diferença de potencial BC da lâmpada Y também é menor do que 120 volts. Ou seja, ela também não possui o brilho de 100 watts, quando ligada, ok? Mas ela foi produzida para ter este brilho. E na produção foi determinada a resistência elétrica da lâmpada. Resistência elétrica. Então, nós vamos utilizar os valores nominais, ou seja, nós vamos utilizar
20 watts e 120 volts para X, para calcularmos a resistência. Então, resistência X. Resistência pode ser calculada por diferença de potencial ao quadrado dividido pela potência. Ou seja, é 120 ao quadrado dividido por 20. 120 ao quadrado dividido por 20. A resistência X, ela vale, com 120 ao quadrado dividido por 20, vai dar 720. É isso aí. 720 ohms, tá? Vou fazer a continha ali depois. Bom, quanto vai dar a resistência Y? Vamos calcular a resistência Y agora. Então, resistência Y. Mesmo princípio. V quadrado sobre P. Ela foi feita para receber 120. E quando ela recebe 120, a potência vale 100. Então, a resistência RY da lâmpada Y, ela é de 144 ohms. Ok? Bom, o que nós faremos com esses dados aqui? Nós vamos nos preocupar com o seguinte. Que tipo de ligação nós temos? Nós temos uma ligação em série. Isso faz com que nenhuma delas esteja recebendo 120. Nós temos uma ligação em série. E qual é a principal característica da série? Todas têm a mesma corrente. A corrente em X é igual à corrente em Y. Então, agora nós vamos calcular o que eu chamo de potência útil. Que é a potência que realmente está sendo aproveitada nesse momento. E ela será determinada, neste caso, por termos esta característica de corrente constante, a mesma corrente em todo mundo, ela será calculada por corrente ao quadrado vezes a resistência. Por que isto? Porque eu conheço os valores das resistências, eu conheço esses valores aqui, eu conheço eles, RY e RX, e eu sei que o valor da corrente é uma constante. Eu sei que esse valor é o mesmo para as duas. Ou seja, neste caso, ou quando ligadas em série, a lâmpada que obtém a maior resistência acaba tendo a maior potência útil. E destas lâmpadas, quem tem a maior resistência é Rx. Sabendo então que Rx é maior do que Ry, nós temos a potência útil de X maior do que a potência útil de Y. Esta é a questão, ok? Então, repare que quando ligadas em série, a lâmpada que foi programada para brilhar mais, foi feita para brilhar mais, acaba brilhando menos. E a lâmpada que foi feita para brilhar menos, acaba brilhando mais. Mas isso é uma característica da série, ok? Isso depende de ser uma série. Tomem muito cuidado. Então, vamos ler as alternativas. Nesta situação, a lâmpada de 20 watts brilha menos que a de 100 watts? Não, descobrimos já que a lâmpada X vai brilhar mais que a Y. A potência dissipada na lâmpada de 20 watts é maior do que a potência dissipada na lâmpada de 100 watts. Neste caso, sim, a lâmpada que foi feita para brilhar menos, desculpa por isso aí, a lâmpada que foi feita para brilhar menos, ela acaba brilhando mais, ok? Isso é uma característica da série. Associação de resistores em série. Quem foi feito para brilhar menos, brilha mais. Tá bom? Então tá, espero que tenham entendido a questãozinha. É uma questão difícil, ok? E qualquer dúvida, claro, entre em contato e a gente vai tirar essa dúvida, tá? Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima.